No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as dores cervicais, aquelas dores que podem acometer o nosso pescoço e que eventualmente pode doer essa região superior do nosso ombro, em alguns casos isolados também irradiar para os nossos membros superiores. Então, fiquem ligados. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e assinar o sininho, as notificações, para que vocês frequentemente recebam as informações sobre os novos conteúdos que a gente está colocando aqui no nosso canal, tá certo? Basicamente, para a gente falar sobre a dor cervical, a gente tem que entender um pouco a origem desses sintomas, né? São diversos os sintomas que podem acometer o paciente com dor, como por exemplo, dor somente na região cervical, ou pacientes que têm dor na região cervical e que se irradiam para o membro superior, e em alguns casos até essa dor pode acometer a cabeça também do paciente, né? Onde os dois principais sintomas de origem cervical, quando manifesta dor na cabeça, é a cefaleia cervicogênica e a cefaleia de origem tensional também, né? Mas para que a gente possa entender um pouco mais sobre os sintomas da coluna cervical, vamos olhar um pouquinho o modelo anatômico para entender um pouco a anatomia da coluna cervical, né? Então aqui a gente consegue observar a nossa coluna cervical vista de frente, né? Como se a gente estivesse olhando o nosso pescoço, né? A gente consegue observar aqui as 7 vértebras que formam a coluna cervical. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a 7ª vértebra cervical. Nessa visão um pouco mais lateral, a gente consegue observar as articulações que são responsáveis pelos movimentos da nossa coluna cervical. A única diferença é entre a primeira vértebra cervical e a segunda vértebra cervical, onde o movimento de rotação ele é maior do que nos segmentos inferiores, e é um segmento onde entre a primeira e a segunda vértebra cervical a gente não tem o disco intervertebral, que basicamente ele fica nesse espaço aqui entre os corpos vertebrais, entre as vértebras, tá certo? Então, uma outra região onde a gente observa, tá vendo esses buraquinhos que ficam um pouco à frente das articulações da coluna cervical, é o que a gente chama de forame intervertebral. É exatamente nessa região onde a inervação que nasce lá na nossa coluna, na nossa medula, na verdade, nascem as raízes que vão para inervar os nossos membros superiores, né? Então, muitas vezes o paciente ele fica um pouco receoso, com um pouco de medo, se aparece eventualmente numa ressonância que ele tem uma hérnia de disco, uma protusão discal, né? Não precisa ficar preocupado, né? A grande maioria das hérnias de disco cervical, elas são de tratamento conservador, raramente vai precisar de tratamento cirúrgico. Inclusive, é muito comum a gente encontrar hérnias, protusões discais em indivíduos que não têm dor nenhuma. Diversos estudos científicos pegam populações assintomáticas, sem dor nenhuma na coluna cervical, fazem uma ressonância e observam que 40%, 50%, 60% desses indivíduos, mesmo sem dor nenhuma, apresentam alguma hérnia cervical ou alguma pequena protusão do disco, né? Mas mais para a gente entender os casos onde realmente o paciente ele tem uma dor referida de uma hérnia discal, que muitas vezes ela vai acabar comprimindo uma raiz da coluna cervical e essa dor ela pode descer pelo braço, vamos olhar um pouquinho para o modelo anatômico para entender o que acontece, o que é essa protusão, essa hérnia discal. Então, olhando aqui novamente aquela região anterior, a parte da frente da nossa coluna cervical, agora a gente consegue ver todo aquele complexo de nervos que nascem lá da nossa medula e que acabam se dirigindo para os membros superiores para levar informações de contração de músculo, movimento, sensação de temperatura, dor e tudo mais. Então, se a gente for olhar entre as vértebras, né, ou seja, entre a quinta, a sexta e a 7ª vértebra cervical, numa visão um pouquinho mais lateral, a gente observa as raízes, ou seja, aqui a raiz de C6, um pouco mais baixo a raiz de C7. Então imagina, vamos aproximar um pouquinho mais aqui. Se o paciente ele passa a ter na raiz de C6, por exemplo, se o paciente ele tem uma protusão, uma hérnia discal, ela pode se dirigir para trás, para o lado, e gerar uma certa compressão sobre a raiz desse nervo, que justifica aquela dor que muitas vezes desce pelo braço, certo?
Então, como eu havia dito, né, o tratamento ele raramente vai ser o cirúrgico. No caso do médico que trata desses sintomas, ele tem alguns procedimentos especificamente para tratamento da dor que pode ser utilizados, como por exemplo o bloqueio anestésico, onde ele injeta na raiz, naquele local de origem da dor, algum medicamento, por exemplo anestésico, corticoide, medicamentos corretamente prescritos por via oral pelo médico, e também o fisioterapeuta ele vai ter a capacidade de avaliar e traçar um programa de tratamento específico para os seus sintomas e que com certeza vão melhorar a sua dor, a sua incapacidade do dia a dia e fazer com que o paciente ele volte para as atividades normais, sejam elas do dia a dia, trabalho ou atividades esportivas, né? Se ficar com alguma dúvida, qualquer sugestão ou qualquer comentário, deixa um comentário aqui no vídeo, ou pode me seguir também no Instagram ou no Facebook, manda uma mensagem que eu vou estar à disposição para responder qualquer dúvida de vocês. Até o próximo vídeo.